Muito bem, Apocalipse capítulo 6, o verso 17, está fazendo uma descrição de um momento terrível, quando Jesus aparecer no céu na sua segunda vinda, uma cena gloriosa, uma cena que será arrebatadora, gloriosa para o povo de Deus, para os salvos, mas será uma cena destruidora, uma cena terrível, para aqueles que não estiverem preparados. A partir do verso 15 diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. E aí o verso 17 faz a pergunta: chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Quem poderá permanecer em pé no glorioso dia da volta de Jesus? A resposta vem expressa do que é apresentado no capítulo seguinte, no capítulo 7. Sua Bíblia deve ter, mesmo que seja outra versão, deve ter também um título que identifica esse grupo, 144 mil. E então o capítulo 7 faz uma descrição dessas pessoas, desses que vão compor aqueles que poderão subsistir. A resposta do capítulo 7, os 144 mil. Quem são os 144 mil? Tantas teorias, né? Provavelmente a menos consistente, aquela que não encontra nenhuma base argumentativa sólida, é querer afirmar que os 144 mil são um grupo literal, que são literalmente originários das 12 tribos de Israel, né? Alguns defendem que os 144 mil compõem a grande multidão descrita posteriormente. Outros identificam os 144 mil como aqueles que estarão vivos, os salvos vivos, por ocasião da volta de Jesus. Essa parece ser a posição mais aceita em nosso meio. Mas eu não vou entrar aqui nessa polêmica interpretativa de identificação dos 144 mil. Eu quero tocar aqui em outro aspecto. Bom, a primeira pergunta, né, que eu já estou praticamente respondendo aqui: quem são? Já fica evidenciado de que não são judeus literais, né, descendentes literais, originários das tribos de Israel. Até porque nos dias de hoje já não existe mais essa identificação das tribos. As tribos de Israel já foram absolutamente mescladas e não há mais uma divisão de tribos de forma perceptível. Evidentemente, está identificando os 144 mil sendo representados pelas 12 tribos de Israel. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo deixa muito claro que os descendentes de Abraão do Novo Testamento não são aqueles que são descendentes da sua linhagem biológica, sanguínea. São aqueles que exercem a fé de Abraão. Todos aqueles que têm a fé vivida por Abraão, a fé em Deus, todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, são identificados no Novo Testamento como descendentes de Abraão. Ou seja, todos aqueles que estão buscando uma vida com Deus, que estão vivendo na busca do conhecimento do Evangelho, se apegando a Deus, se preparando para a volta de Cristo, são fortes candidatos a fazerem parte deste grupo dos salvos, identificado aqui como os 144 mil. Eu vou citar aqui duas passagens do Novo Testamento que confirmam isso que eu estou dizendo, né? Romanos 2,29, o apóstolo diz assim: porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Gálatas 3,29 diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se somos de Cristo, somos descendentes de Abraão. Então, eu quero colocar a todos nós aqui como fortes candidatos a fazerem parte deste grupo que poderá subsistir no grande dia da volta de Cristo, os 144 mil. Já disse, não são membros literais das tribos, mas de alguma forma Deus
está colocando as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, como representantes dos salvos. Quando a gente olha para esses que são mencionados aqui, 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Ruben, aí cita todos os outros, né? Gade, Asser, Naftali, ou Naftali, Manassés, Simeon, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. A gente vai ver que alguns deles tinham sérios problemas. Esses irmãos, eles procederam de uma família disfuncional. Eu mencionaria aqui Ruben, o primogênito, cometeu adultério. Judá cometeu adultério. Simeão e Levi, assassinos violentos, frios e cruéis. E por aí vai. E esses homens são colocados, são mencionados no Apocalipse como representantes dos salvos. Agora, isso, em vez de me deixar preocupado com o critério de Deus para mencioná-los, pelo contrário, isso me enche de motivação ao ver como Deus trabalha com pecadores. Deus inclui os pecadores, Deus tem o poder de restaurar pecadores, de transformar pecadores perdidos em filhos de Deus salvos pela graça. O Apocalipse menciona então as 12 tribos de Israel como sendo representantes dos salvos. Mas aí, quando eu vou lá para o livro de Gênesis, onde são mencionados os 12, esses personagens, e comparo a lista do Apocalipse como representantes dos 144 mil, e comparo a lista dos 12, a lista original em Gênesis, eu noto uma diferença. Apocalipse 7, a lista é essa que eu já mencionei: Judá, Ruben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeon, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Mas quando eu vou lá para Gênesis, a lista original traz esses nomes: Ruben, Simeon, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Asser, Naftali, José e Benjamim. Alguém notou a diferença? A tribo de Dan não foi incluída no rol dos 144 mil. Isso me chama a atenção. Por que Dan ficou fora da lista? Porque se eu tivesse que deixar alguém de fora da lista, eu começaria tirando Ruben. Ruben se deitou com a concubina de seu pai. Isso é coisa que se faça? E agora ele se torna um representante dos 144 mil? Não, não é possível. Eu deixaria de fora. Se fosse para ficar Ruben, eu tiraria ou Simeão ou Levi, ou quem sabe os dois. Assassinos, mataram muitas pessoas de forma traiçoeira, covarde, cruel. Mancharam as mãos e a alma de sangue. O critério de Deus certamente é diferente do meu. Vamos conhecer um pouquinho melhor Adão em Gênesis 49, nos versos 16 e 17. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. A tribo de Dan, então, é caracterizada pela capacidade de julgamento, é caracterizada por esse discernimento. E nós temos hoje os descendentes espirituais de Dan, sim ou não? Pessoas que têm um discernimento, às vezes num contato superficial, já percebem, já conseguem fazer um julgamento, já conseguem perceber coisas que outras pessoas não conseguem. Mas aí vem o verso 17: Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. Você consegue imaginar essa cena? Uma serpente no caminho que fica esperando o cavaleiro passar e por trás, sem ser notado, morde o calcanhar do cavalo para derrubar quem está em cima. O verso 17 apresenta uma característica que é a deturpação, a degradação da virtude do verso 16. A tribo de Dan usa mal o seu discernimento para julgar, e usa esse discernimento para prejudicar. Em vez de ajudar, falar mal pelas costas, criticar.
destruir a reputação, derrubar sem ser notado. Este pecado da crítica destrutiva, falar mal dos outros, destruir a reputação alheia, essa é a minha conclusão, é tão grave aos olhos de Deus, que a tribo de Dan não foi incluída como representante dos 144 mil. O adúltero foi, o assassino foi, mas o fofoqueiro ficou de fora. A característica da tribo de Dan a coloca fora dos representantes do povo de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu não posso trabalhar com essas pessoas, eu posso trabalhar com um assassino, eu posso trabalhar com um adúltero, mas eu não posso trabalhar com uma pessoa de espírito crítico, que fala mal dos outros e destrói reputações. O que eu vejo na Bíblia é uma indicação de que isso é um pecado que pode colocar a pessoa completamente fora do reino de Deus. A crítica, a palavra crítica não tem um sentido necessariamente pejorativo, negativo. A crítica pode ser a expressão desse discernimento, que é esse julgamento, você conseguir discernir entre o certo e o errado. E a crítica construtiva é quando você a faz no sentido de ajudar a pessoa a perceber uma situação perigosa, uma conduta reprovável, com o objetivo de quê? De ajudar. Essa é a crítica construtiva. E o que seria a crítica destrutiva? Seria aquela que pode ser comparada com a cena descrita aqui a respeito de Dan. A serpente escondida, mordendo por trás, para derrubar sem ser notado. Não tem a menor intenção de ajudar nem de recuperar. A única intenção qual é? Derrubar, prejudicar. Essa é a crítica destrutiva. A crítica pecaminosa é aquela focada em destacar as falhas e atacar a reputação da pessoa. A crítica virtuosa se dirige à pessoa em questão. A crítica pecaminosa se dirige aos outros na ausência da pessoa. Você está tomado pelo sincero desejo de ajudar a pessoa, pela sincera preocupação em salvar a pessoa? Se for esse o seu sentimento, fale. Para quem? Para o pastor? Para o ancião? Para o diácono? Fale para quem? Para a pessoa. Cada vez que você mencionar o pecado alheio, você tem que estar numa ação de salvação, de resgate. Mas se não for esse o seu sentimento, é melhor você ficar calado. Não se intrometa. O que leva algumas pessoas a não conseguirem se conter? Sempre tem uma palavra crítica, sempre tem um comentário negativo. Os especialistas em comportamento, os que estudam a mente humana, têm um consenso em explicar que esse tipo de atitude, o espírito crítico, é um mecanismo mental para ocultar e minimizar as suas próprias deficiências. Falar mal de alguém se torna algo prazeroso, porque quando você aumenta o pecado do outro, quando você aumenta a deficiência do outro, você se sente superior ao outro. Isso começou, sabe onde? Começou lá no Éden. Adão e Eva cometeram o primeiro pecado. Qual foi o primeiro efeito do pecado sobre Adão e Eva? Se você ler o texto bíblico, isso fica muito claro. Gênesis 3:7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O primeiro efeito do pecado sobre o ser humano foi a vergonha, e foi por isso que eles se esconderam de Deus, e Deus foi buscá-los. Adão, onde estás? Qual foi a ação motivada pela vergonha da própria nudez? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A primeira ação motivada pela vergonha da própria nudez foi apontar o erro do outro. A pessoa está cheia de defeito, cheia de problemas de caráter, cheia de comportamentos duvidosos, pecaminosos, e tem a coragem de falar mal dos outros. Vergonha da própria nudez. E o efeito da vergonha é o quê? É justamente apontar o pecado dos outros.
Eu queria que você se lembrasse disso na próxima vez que você fosse abrir a boca para falar mal de alguém. Você quer conhecer bem uma pessoa? Não preste muita atenção ao que ela fala sobre si mesma. Preste mais atenção ao que ela fala dos outros. É aí que ela se revela. Por isso que Jesus disse: você quer tirar o cisco que está no olho do outro, tira a trave do teu olho. As palavras usadas demonstram que ambos são feitos do mesmo material, da mesma madeira. Exatamente isso. Você vê no outro exatamente o que você tem de problemático. A pessoa que está constantemente focada nas deficiências dos outros nunca reconhecerá a sua própria necessidade de perdão e transformação. Ela está tão preocupada em observar e condenar e destacar o pecado dos outros, que ela não tem discernimento suficiente ou iniciativa suficiente para dar a mesma atenção aos seus próprios pecados. E é por isso que muitas vezes não se coloca na condição de ser perdoada e restaurada por Deus. Todas as categorias de pecadores estão incluídas nas 12 tribos mencionadas aqui em Apocalipse, porque são tribos que tiveram origem em pessoas com problemas, com pecados, com deficiências. Com isso Deus está dizendo: eu sei como salvar pecadores, eu sei como lidar com pecadores. Você será excluído não é por ser pecador, você será excluído é por não permitir ser transformado pela graça de Deus. E isso é muito mais provável acontecer naquela pessoa que está mais concentrada no pecado dos outros, no erro dos outros, do que nos seus próprios pecados e nos seus próprios erros. É como se Deus estivesse dizendo a essas pessoas assim: eu não posso santificar a sua vida, porque você está mais preocupado em criticar as deficiências alheias do que em vencer as suas próprias deficiências. E eu espero que, a partir de agora, você pense 2 vezes antes de abrir a boca para falar mal de alguém.